Acho que o microfone está desligado. Obrigada. Então, recomeçando aqui, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco, nesse penúltimo encontro da nossa Semana Santa de Saúde Emocional Online. É um prazer ter vocês aqui, tantos que já estão conosco aí já há alguns dias, quanto os que estão participando pela primeira vez, quanto aqueles que irão assistir depois. Esperamos que esse material seja uma bênção na vida de vocês. Se for, nos ajude a compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas sejam beneficiadas, tá bom? Nós vamos iniciar com uma oração, depois nós vamos ter uma música, e depois o Nelson vai tomar a palavra. Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos instruído a muitas informações relevantes para nós como cristãos que queremos ter estabilidade emocional. Eu te peço que o Senhor esteja presente, que o Senhor envie o teu Espírito Santo para estar aqui no nosso meio. Eu te peço, Pai, que o Senhor não permita que o inimigo tenha poder de fazer a internet cair, tá? O tempo está fechado, né? Existe a possibilidade de chover, de cair a internet, enfim. Mas eu te peço que o Senhor mantenha a internet em bom funcionamento para que a programação aconteça da melhor forma possível. Nós te pedimos que o Senhor esteja presente em cada coração, aplicando as mensagens à necessidade individual de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Letícia, pode, por gentileza, compartilhar conosco a mensagem musical. Que Deus te use. Amém. Calma e paz, só Jesus pode dar. Essa paz que no mundo não há. Essa paz que é difícil de entender. Só Jesus pode dar calma e paz pra ti, Ele dá. Queres tu esse amor aceitar? Este amor que no mundo não há. Tal amor seja visto em teu viver para o mundo transmitir, dando ao amor de Jesus. Tal amor seja visto em teu viver, dando a outros o amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Que nosso coração seja repleto dessa paz. Em instantes, o Nelson vai assumir aqui a palavra. Jesus conduza. Eu falando aqui, meu microfone muda, né? Bom, uma boa noite, feliz semana para todos vocês. Estou muito contente de estar aqui para compartilhar com vocês.
Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, acho que já vai aparecer, né? Estou muito contente de compartilhar com vocês esse conhecimento. O tempo está passando rápido, já estamos indo para o nosso 4º dia. E, bom, é isso, né? Amanhã vai ser o último, mas eu espero sinceramente que esteja sendo um momento edificante, que nossa fé em Deus esteja sendo fortalecida. Oi. Deu certo? Pronto. Amém. Muito bem. Então, esse é o nosso tema de hoje, ferido para nos curar. Na verdade, tem um tema ainda, né, mais específico, esse é o tema geral da Semana Santa. O tema de hoje é por que Jesus sofreu tanto e por que nós sofremos. A gente já não passou por isso? Não exatamente. Nós passamos pelo tema do para que sofremos. E tem o porquê sofremos, e a verdade é que eu vou precisar gravar um outro sermão, uma parte desse tema de hoje, e sugeri que vocês assistam ele. Foi um sermão que já apresentei há algum tempo atrás. E, olha, ele ajuda a compreender uma visão mais cósmica, uma visão mais de linhas gerais do funcionamento do grande conflito aqui nesse universo, mas hoje ela continua um pouco mais na linha de propósito, tá bom? Ela continua um pouco mais na linha de propósito. E agradeço a Indy por ter dado esse recado aqui. Está começando a chover e aqui usa a internet Starlink, então pode ser que dê uma instabilidade. Mas nós vamos, pela graça de Deus, gravar e vai estar tudo certo, tá? Se não der certo, a gente regrava fora, no momento que não estiver chovendo, e aí a gente faz, a gente disponibiliza para vocês da mesma maneira. Tá bom? Então, antes de começarmos o tema de hoje, eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo a Cristo compreensão, clareza mental, para que a gente entenda aquilo que está sendo tratado aqui hoje. Pai que está no céu, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que transpôs o abismo que havia entre nós e a divindade, a fim de poder nos levar de volta para o teu plano para nós, a fim de reconfigurar nossa mente para que a gente funcione do jeito que foi feito para viver, a fim de que a gente tenha paz, a fim de que na confusão desse mundo, nossas emoções estejam sob o controle da razão, da consciência, do juízo, e que todos esses sejam dirigidos pelo teu Santo Espírito. E assim a gente use o nosso poder de escolha para tomar decisões de permanecer sempre ao teu lado. Estamos estudando sobre o sofrimento e sobre as emoções. E nós queremos, Senhor Deus, aprender com a experiência de Jesus, aprender, obter a cura que Cristo veio para conseguir através de sua experiência aqui. Hoje nós vamos estudar de forma especial os eventos relacionados ao sofrimento principal de Jesus, saindo ali do Getsemane e indo até o Calvário. E quanta cura brota para nós desses momentos da história de Cristo. E a gente quer sorver cada gole, cada refrigério que o Senhor tem para oferecer para nossa sede. Somos muito necessitados de Ti. Por isso, suplicamos o Teu Santo Espírito nesse momento. Eu preciso dele, eu preciso da graça de Cristo cobrindo a minha vida que é cheia de erros, cheia de falhas, e eu preciso da Tua misericórdia. E preciso da Tua graça para os meus irmãos, bem como a iluminação do Teu Santo Espírito, para que eu fale, para que eles consigam entender, e que cada um absorva aquilo que precisa da mensagem da Tua palavra nesta noite. Nós suplicamos essas bênçãos no sagrado, precioso, poderoso nome de Cristo Jesus. Reúne-nos, expulsa os anjos das trevas de perto de nós. Ensina-nos. Amém. Muito bem, queridos. Um fato muito marcante que a Bíblia nos apresenta é que Jesus sofreu horrores em seus últimos momentos de vida. Nós não temos noção da pressão que ele suportou ali. A começar pelo Getsemane. Mas a gente não entende realmente a dimensão. A gente pode deduzir, ter pequenas noções que estão um pouco distantes da realidade, quer dizer, que se aproximam talvez da realidade, mas não são a compreensão correta do quanto Jesus sofreu. E eu quero começar a partir de um ponto que a gente só descreveu as lições espirituais que tínhamos para extrair dali, que é o suar sangue no Getsemane. Quando a gente entra para entender isso daqui do aspecto clínico, existe um nome que foi dado para essa doença.
É interessante como os seres humanos, eles tentam, vamos dizer assim, eles tentam padronizar. Acaba que a gente tem um proveito disso, por causa que a gente consegue entender de forma melhor aquilo que Jesus sofreu. O termo técnico para aquilo que Jesus sofreu é hematidrose, ou hematohidrose. É quando o ser humano enfrenta uma pressão tão grande, sofre uma descarga tão grande de adrenalina em sua corrente sanguínea, que os vasos ficam todos inflamados, o coração bombeia com muita intensidade. Os pequenos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos que são pequenos, eles ficam tão inflados pela pressão sanguínea que eles acabam se rompendo dos vasos sanguíneos. Esse sangue, ele entra, ele acaba indo para os nossos poros e aí acontece o suor de sangue. Essa condição é tão catastrófica que é extremamente rara, mas outras pessoas na história já passaram por isso. Essa condição, ela atinge 1 a cada 10 milhões de pessoas, isso é muito raro. A Covid-19, ela atingiu menos de 25% da população. Considera-se que ela atingiu aproximadamente de 5 a 6 pessoas. Mas esta outra condição, ela é muito rara. E aí tem doenças que atingem 1 em cada 1.000, 1 em cada 10 mil, e outras coisas assim. Mas isso que Jesus experimentou, atingiu 1 em cada 10 milhões de pessoas. Coloca o timer daí, por favor. E é uma situação que as outras pessoas, os outros relatos, não tem muito estudo clínico sobre o assunto, tem algumas descrições, e uma das melhores descrições que foram feitas a respeito disso se refere a uma pessoa que estava de uma pessoa que estava no corredor da morte, condenado à morte, e aí ali ele na pressão daquele momento ele também suou sangue. Bem provável que o medo da morte estivesse envolvido com outras questões por trás disso daí também, né? Questões emocionais envolvidas com isso. Mas é isso que Jesus sofreu. E o interessante sobre isso é que os sofrimentos físicos de Jesus, eles não param aí. Na verdade, o sofrimento físico de Jesus, ele apenas começa aqui, por causa que a hematidrose ou hematohidrose, esse suor de sangue que Jesus teve, ele, na verdade, foi só a porta de entrada para intensificar todos os sofrimentos físicos que Jesus passou a partir daí, porque essa condição da hematidrose, ela causa no ser humano hipersensibilidade à dor física. E, portanto, tudo aquilo que Jesus passou na sequência, ele estava sentindo em uma dose maior por causa do seu estado debilitado de saúde fisiológica, que ele já estava antes, por causa de ter suado sangue. Então, a gente lê aquela descrição do que Jesus passou ali, e a verdade é que a gente não tem noção, realmente. A gente fala que Cristo sofreu mais por o ser humano, mas a gente não tinha parado para entender isso. E realmente isso foi isso. Ele estava sensibilizado, e a sua sensibilidade física à dor estava aumentada. E foi assim que ele passou pelas próximas cenas. Então, depois de suar sangue, Jesus foi traído, abandonado, injustiçado, rejeitado, humilhado, despido, abusado fisicamente, cuspido, sofreu 3 sessões de açoites com chicotes que provavelmente tinham pedaços de ossos, de metal ou vidro, presos naquelas cordas de couro. E, além disso, ele ainda foi coroado com espinhos. Tudo isso depois de ter suado sangue. Além disso, ele carregou uma cruz que não tinha sido feita para ele. Aí a gente costuma dizer, era para mim e para você. Mas na prática ali não era feita para ele. Aquela cruz tinha sido feita para Barrabás. E existe até uma coisa interessante aqui dentro desse termo Barrabás. Barrabás significa filho do pai. Ou seja, Barrabás era um falso Messias. Ele se dizia o Cristo. Então, Jesus foi trocado por um Messias falso que não tinha poder de salvar, que era um criminoso, estava só fazendo um motim ali. Jesus foi trocado. E a rejeição, ela causa dor, ela ativa a mesma área física do cérebro da região da dor. A rejeição ou a humilhação, essas coisas assim. E, portanto, alguns estudiosos do assunto dizem que Barrabás tinha uma constituição física maior. Ele tinha mais corpo, era mais forte do que Jesus. Maior fisicamente. Então, a cruz era mais pesada do que a que era para ele.
As cruzes eram feitas personalizadas para cada criminoso. Jesus não era criminoso. Então, aquela cruz que Jesus levou era para Barrabás, maior e mais forte do que ele, não era para ele. E naquele estado, ele teve que carregar a cruz que era para outra pessoa carregar. E, além disso, a crucifixão de Jesus começou por volta das 9 horas da manhã. E ela se seguiu até as 3 horas da tarde, onde ele finalmente expirou. Continuou crucificado mais algum tempo até ser tirado, mas a dor física estava sendo sentida até aquele momento. Vocês conseguem ouvir minha voz ou está abafada a minha voz? Dá para escutar bem? A chique? Não entendi. Ah, tá. Beleza. Obrigado, Silvana. Silvana ou Silvia, não sei. Vamos lá, então. Então, esse era o estado em que Jesus estava. Mas aqui nós falamos de algumas dores emocionais e algumas dores físicas. Mas essa não era a maior dor que Jesus estava enfrentando. O livro Deserto das Nações abre nossa mente para compreendermos a dimensão desproporcional do sofrimento que Cristo estava enfrentando, porque Deserto das Nações diz que a dor que Jesus estava sentindo, física, foi esquecida, porque ele estava sofrendo uma outra dor maior, tão maior, que fez ele esquecer essa. E que dor maior que era essa? Tem alguma dor maior que essa? Sim. A dor maior que Jesus estava sentindo era a luta mental, espiritual, para não cometer um pecado. Os demônios todos se interpuseram entre o céu e o Getsemane, achando que iam impedir a conexão de Jesus com o céu, e realmente impediram não por causa da ação dele somente, vamos dizer assim, mas porque o próprio Deus colocou o peso da culpa no ser humano, de todo ser humano, de todo o pecado do ser humano, sobre Jesus. A culpa. Deixa eu dizer uma coisinha para você sobre culpa. O ser humano não foi feito para lidar com culpa. O ser humano não consegue lidar com culpa. Tá? A culpa, ela adoece, ela é um item das faculdades inferiores que adoece as pessoas. Muitas pessoas ao longo de toda a história, especialmente ali na Idade Média, onde havia toda aquela perseguição, onde diziam que o inferno estava a arder, onde diziam que havia o purgatório e toda essa confusão, e tinha-se aquele conceito de salvação pelas obras. Então, se você fez uma coisa ruim, você tem que fazer uma coisa boa para pagar por essa ruim. E aí, naquela luta, aquele desespero para compensar as culpas que tinham se acumulado, algumas pessoas criaram uma compreensão desproporcional. Martinho Lutero, a princípio, ele enfrentava essa dificuldade, até que num dia, uma voz do céu lhe disse assim: o justo viverá pela fé. Ou seja, pare de ficar fazendo essas obras loucas. Mas alguns psicólogos, andando em um manicômio, chegaram a dizer o seguinte: olha, muitas dessas pessoas que estão aqui poderiam ir embora se elas pudessem acreditar no perdão. Se elas pudessem acreditar no perdão. Muitas pessoas enlouqueceram, perderam o juízo, porque elas ficaram nessa imaginação doentia. Ah, não, eu cometi os pecados, eu tenho que pagar por eles, eu tenho que fazer uma coisa boa para compensar aquelas coisas ruins, mas eu não estou conseguindo, naquilo já faz outro pecado, e antes que pudesse fazer uma ação boa daquelas de compensação por outro, eu já tinha cometido 3, 4. E essa dívida de pecado, esse volume de culpa só ia aumentando. Alguns enlouqueceram nisso daí. A imaginação começou a trazer, Satanás começou a sugerir imaginações para eles, dizendo, eles imaginando o inferno ardendo ao redor deles e coisas dessa natureza, e alguns perderam a razão. O ser humano não consegue lidar com culpa. Ele não é feito para lidar com culpa. No entanto, a culpa de todos os pecados de todo ser humano foi posta sobre Cristo Jesus. Era assim que ele estava. Além disso, tinha alguns plus. Satanás estava tentando levar Cristo a cometer um único pecado, porque se ele tivesse conseguido levar Cristo a cometer um único pecado, existe um princípio na Bíblia que é muito interessante, que aquele que é vencido se torna escravo de quem venceu. E isso é muito sério. Antigamente, os reinos, os exércitos, eles poupavam recurso, poupavam gente de morrer na guerra, colocando apenas um campeão de cada exército para lutar, ou uns 10 de cada exército para lutar. Foi assim que Davi enfrentou Golias. Escolhe só um aí para a gente se bater aqui. Se ele me vencer, nós todos somos seus escravos. Se eu vencer, vocês todos são nossos escravos. Para poupar recurso, poupar vidas, para poupar as coisas, né? Então, eles faziam isso. E aí, portanto, tinha esse conceito nas guerras dos reinos anteriormente. E aí, portanto, se Jesus perdesse para Satanás, teoricamente, por essa lógica, sem considerar alguns outros fatos, Satanás teria que ter acesso ao trono de Deus. E, portanto, até hipnose foi uma coisa que Satanás tentou usar para fazer com que Cristo pecasse, nem que fosse por um pensamento, que ele condescendesse com um único pensamento ou sentimento negativo.
E aí, nesse conflito, correndo o risco de perder tudo, tendo sido desamparado pelo Pai por causa do peso do pecado de toda a humanidade, na luta para não cometer um pecado, Jesus esqueceu a dor física. A luta mental, o espiritual era tão grande, tão forte, que ele não lembrava da dor física. A sua energia estava tão voltada para outra direção que a dor física foi esquecida. Mas não terminou assim a história. Porque é um princípio do mundo espiritual que todas as vezes que eu e você, que qualquer ser humano faz a vontade de Deus até o final, ele sente paz. Quando você vence a provação, você sente paz por ter vencido. Isso é um princípio do mundo espiritual. É a consequência de vencer a prova. E Jesus, depois de vencer a prova, nos últimos instantes, a luta mental foi tirada, a luta espiritual foi tirada, ele venceu, ele entregou seu espírito sem ter pecado, e por isso ele recebeu paz. E no momento em que ele recebe paz de sua luta espiritual, ele volta a sentir o impacto de toda a dor física. Nem no último segundo ele parou de sofrer. Foi assim que o nosso mestre, o nosso Salvador, expirou. Foi assim que ele entregou a vida. Foi assim que ele se tornou, quer dizer, que ele rompeu o risco de ser derrotado e se consagrou, vamos dizer assim, avançou bastante na sua consagração. Vamos dizer que ele se consagrou como o grande campeão, o vencedor da humanidade, o salvador da raça humana, aquele que não pôde ser derrotado, nem por todo o poder das trevas e do inferno reunido. Foi isso o que Jesus experimentou. Foi isso o que Jesus experimentou. E quando a gente entende isso, a nossa melhor reação diante disso é parar para pensar, nossa, que horror, que injustiça, que absurdo. Eu e você precisamos minimamente sentir isso. Se a gente tem um pouquinho de afeição humana. A gente tem que sentir isso. Por que Jesus sofreu tanto? E é claro que isso traz outra pergunta também, porque às vezes a gente pensando nas nossas dores, a gente costuma falar que a gente enfrentou um Getsemane, sendo que a gente não tem noção do que é isso, né? Mas nós enfrentamos nossos pequenos Getsemanes em nossa vida, nossas miniaturas de Getsemane, porque é só isso que temos. Não temos um Getsemane de verdade, não tem nada da dimensão do que estava envolvido em Cristo ali, nós não temos nem 10% dessa dimensão. Mas nós enfrentamos nossos pequenos Getsemanes. E aí perguntamos, por que Jesus sofreu desse tanto? Ainda mais, Jesus sendo inocente. Por que nós sofremos também? E às vezes inocentes. Ontem nós vimos o pra quê, mas por que é diferente disso? E temos que olhar uma visão um pouquinho mais cósmica, não tão ampla quanto nesse sermão que eu vou gravar ele e disponibilizar para vocês assistirem, mas é bom entender isso numa visão um pouquinho mais cósmica. Onde está Deus quando esse sofrimento todo acontece? Já vimos que na história de Jesus, o Pai estava velado por trevas ao pé da cruz. Mas e no nosso caso, será que a mesma coisa acontece? Vocês já entenderam parte da resposta para esse sofrimento? E o que fazer nesses momentos? Ignorar sentimentos, fazer aquilo que é correto moralmente falando, que não precisa muito raciocínio. Já vimos que temos que assumir a responsabilidade, ainda que às vezes culpa seja dos outros, mas se é nós que temos, se o outro não vai assumir a culpa, às vezes nós temos que mudar. Temos que perseverar até que as situações mudem, né? Precisamos assumir algumas responsabilidades em alguns contextos, mesmo responsabilidades que não são nossas. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Assumir responsabilidades que não são nossas. E isso não significa que você tem que sair caçando fardo para você carregar desnecessariamente. Mas o que nós fazemos em um contexto como esse? Por que a gente lida com isso? Você já começou a entender como surgem os pensamentos negativos? Como surgem as coisas negativas? As coisas negativas surgem pela desconfiguração do ambiente das coisas, né? Prazer sem sabor, sabor sem fibra, prazer sem suprir necessidade, sem amar, sem servir. Pensamentos ruins surgem da desconfiguração e distorção da mente, né? Faculdades inferiores governando as superiores. Mas hoje eu quero te mostrar algo maior, que é mais do que essa distorção da mente. É a distorção das informações. E é muito sério a gente observar a distorção das informações, porque nós somos movidos por lógica, por razão e consciência. E se é razão e consciência, a gente quer raciocinar com base em informações reais. Mas Satanás também até trabalha na manipulação das informações. E nós sofremos muitas coisas ruins por causa das mentiras de Satanás. E hoje eu quero explicar isso para você em linhas gerais, para que você entenda por que Jesus sofreu, por que ele passou por tanto sofrimento,
E eu preciso explicar algo sobre os tipos de sofrimento emocional. Existe uma comparação que vai ser importante a gente fazer para a gente entender os tipos de sofrimento emocional, mas a gente vai comparar com sofrimentos físicos. Por que nós sofremos? Vamos ter uma visão mais ampla sobre isso agora. Sofremos por causa das mentiras de Satanás, mas eu quero te explicar isso, fazer uma comparação no universo físico. Existem categorias de sofrimento físico. Por exemplo, um desses tipos é queimadura. Você pode sofrer uma queimadura, e às vezes até com gelo você pode sofrer queimadura também. Essa queimadura pode ser primeiro, segundo, terceiro grau, são um tipo de sofrimento, por calor, por temperatura. Aí tem outros sofrimentos que são físicos, por exemplo, uma fratura interna. Pode ser com hemorragia, pode ser sem hemorragia. Você pode ter uma fratura que pode ser só um trincamento lá dentro, um trincamento desse osso, ou pode ter quebrado de fato. Às vezes a fratura pode ser exposta, pode ter uma quebradura, e aí ele pode ter uma hemorragia externa também. Então, são várias categorias. Às vezes pode não ter uma quebradura, mas pode ter só gerado um trauma, uma contusão muscular, ou coisa desse tipo. Então, tem categorias. Eu já vi algumas pessoas ministrando aulas, um socorrista, né, que estava numa escola missionária onde nós demos aula, ele estava ensinando sobre tipos de... como você ministra primeiros socorros. Era um casal que já trabalhou como socorrista, e hoje eles trabalham em uma escola missionária. Então, existem categorias de sofrimentos físicos, de dores físicas. Agora, é interessante que existem categorias de dores emocionais. Existem padrões de pensamentos ou de sentimentos negativos que são sugeridos aos seres humanos, ou que são infligidos, às vezes, aos seres humanos. Então, quais são as feridas ou dores da alma? Elas normalmente estão distribuídas em 5 categorias principais: abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. Em sua maioria, são considerados esses 5. Tá? Eles vão se encaixar de alguma maneira aí. São 5 sentidos, são 5 dores emocionais, tem várias coisas que são 5 assim, nessas categorias de questões assim. E aí, a grande questão é, como que Satanás aplica isso em nós? Como é que ele faz a gente se sentir abandonado, rejeitado, humilhado, traído ou injustiçado? Cada ataque de Satanás, geralmente Satanás ele inflige esse ataque em nós em 3 fases de ataque. E isso aqui eu estou trazendo da mentalidade ou da maneira de enxergar apresentada no livro O Lado Escondido do Evangelho, que inclusive é o tema desse pequeno grupo que a gente faz, né? Nós estudamos esse livro. E fez bastante sentido essa lógica. É claro que às vezes Satanás ele tem que graduar esse ataque dele em diferentes etapas, né? Mas geralmente são 3 categorias ou 3 fases de ataques que Satanás faz na gente. Geralmente é para ferir o nosso coração, ferir a nossa alma. E o objetivo de Satanás, em sua fase final, ou com todos esses ataques que ele nos faz, é ferir a nossa identidade. É desconstruir não só as nossas emoções, mas a nossa identidade, a nossa compreensão de quem nós somos. Quem nós somos. E é importante entender quem nós somos. Quem nós somos? Quem nós somos? Essa pergunta é muito importante. Se eu perguntar para Andy quem ela é, se eu perguntar para... Deixa eu ver aqui. Alguém que esteja aqui na live junto com a gente. Se eu perguntar para o Francinaldo quem ele é, para a Irene, para o Jefferson, para a Josiane, nós podemos dizer assim, eu sou enfermeiro, eu sou psicólogo, eu sou tal coisa. Mas isso não é... Eu não perguntei sobre sua profissão, perguntei quem você é. Aí alguns podem dizer assim, então eu sou brasileiro. Entendi, bacana, mas eu não perguntei sua nacionalidade, eu perguntei quem você é. É diferente ainda. Então eu sou homem, sou mulher. É importante, mas eu não perguntei seu sexo. Eu perguntei quem você é. Aí você pode falar, tá, deve ser alguma coisa relacionada à minha identidade, meu documento de identidade. Deve ser meu nome completo, sou filho de tal, tal. Não perguntei quem são seus pais, perguntei quem você é. É ainda mais profundo. Quem nós somos na essência? Quem nós somos? E a resposta, para nós entendermos isso, nós temos que voltar à nossa origem. Por quê? A gente identifica o que ou quem, o que alguém é, o que algo é, a partir do objetivo para o qual foi criado e a partir do seu criador. Vou dar um exemplo para vocês. Por que um lápis é um lápis? Você pode dizer, porque serve para escrever. Tá, mas caneta também serve para escrever, e aí? Porque o lápis é o lápis, sendo que serve para escrever, caneta também serve para escrever. Bom, porque ele é para escrever e não dá para... E o lápis dá para apagar e a caneta não dá. Mas já foi inventado borracha que apaga a caneta e dá para você passar Rorex também. Então essa explicação não é suficiente. Vou dar um outro exemplo.
Por que um banco é um banco e uma cadeira é uma cadeira, sendo que os dois servem para sentar? De forma geral, é muito simples. Porque quem criou o banco, o chamou de banco. Quem criou a cadeira, chamou de cadeira. Quem criou o lápis, chamou de lápis. Quem criou a caneta, chamou de caneta. Então, você é o que você é por causa de quem te criou. E nós somos o quê? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Na nossa essência, nós somos criação de Deus. Mas o objetivo de Satanás, com suas fases de ataque, é desconfigurar, é desconstruir essa identidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para cumprir um propósito para o qual Ele nos trouxe aqui nesse mundo. Ele nos criou para sermos felizes no prazer, no serviço, no amor. Isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Com livre e espontânea vontade, ser feliz, escolhendo amar e servir. É para isso que fomos criados. Somos, na essência, a criação de Deus. Essa é a identidade de todo ser humano. Todo ser humano tem essa essência. Depois pode vir a filiação, a nacionalidade, o sexo, a profissão e outras coisas. Mas na essência, todos somos isso. Mas Satanás está tentando desconstruir essa identidade. E no final, na sua terceira fase, geralmente é que ele faz isso. Mas ele passa por 3 fases. E na sua primeira fase, geralmente, ele faz essa fase de ataques quando nós somos jovens demais para conseguirmos nos defender. A gente é muito criança quando ele começa a nos atacar. E assim, geralmente, ele é muito bem sucedido em seu ataque, porque a gente está vulnerável demais para conseguir se proteger. Entende? Então, vamos pensar em alguma coisa, em situações que podem causar isso. Aqui, embora a personagem principal dessa foto, essa imagem aqui, seja essa mulher, eu quero que você foque nesse garotinho aqui, tá? Pense nesse garotinho, em como muita coisa vai ficar confusa na mente e na vida dele, por causa de todo o transtorno que os pais estão vivendo. Pare para pensar. Satanás, ele, na sua primeira fase de ataques, pode ser tanto através de mensagens erradas, mas muitas vezes é através de alguma coisa, algum sofrimento físico mesmo, ou de situação infringido na circunstância em que estamos vivendo. Então, isso pode ser um abuso sexual, pode ser um abandono, pode ser crescer em um lar desestruturado, ou com muitas brigas, pode ser um divórcio dos pais, pode ser alguma coisa dessa natureza. Esse tipo de coisa é muito comum Satanás usar para ferir, para começar a desconstruir a nossa identidade. Tá? E aí, ele vai, junto com essa circunstância, ele começa a sugerir pensamentos negativos. Às vezes, essa circunstância ela pode ser pensamento negativo. Então, eu vou citar aqui um exemplo, porque muitos de nós podemos ter tido uma infância tranquila, podemos não ter sido abusados sexualmente, ou sofrido alguma grande violência, alguma coisa desse tipo. Então, eu vou citar, às vezes, ideias. Vou trabalhar no campo das ideias aqui, pensamentos negativos que Satanás sugere, para a gente ver como pensamentos podem nos causar dor. Às vezes, pode acontecer de, numa família, ter um lar lá e tá tudo tranquilo, são os pais e um filhinho, e às vezes a mãe fica grávida e vai nascer um outro filhinho. E aí vem, às vezes, algum familiar ou algum amigo da família, iluminado, ou seja, ou na verdade envolvido em trevas, sugerido, sugestionado por Satanás, e começa a se aproximar dessa criança e sugerir pensamentos ruins. Coisa do tipo assim, olha, você perdeu o colo, agora você perdeu a atenção dos seus pais, o seu irmãozinho agora vai ser criança mimada, vai receber tudo de bom, tudo de melhor, vai para ele, e você vai ficar só de escanteio. Esse tipo de pensamento, geralmente ele é sugerido em primeira pessoa por Satanás. Vem os familiares e sugerem isso, falando, você vai sofrer isso. Mas aí, Satanás começa a sugerir pensamentos para a pessoa em primeira pessoa do singular. Pensamentos tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, meus pais não me amam, coisa do tipo. Então, por causa que ele sugere em primeira pessoa, muitas vezes a gente pensa que esse pensamento é nosso. Mas na verdade não era nosso, quem sugeriu foi Satanás. E aí, às vezes, por sugerir em primeira pessoa, pensamos que é nosso, e fica mais fácil a gente acolher esse pensamento. Então, por exemplo, num contexto como esse, é muito fácil essa criança pensar assim, meus pais não me amam, agora eu tenho que lutar para preservar meu lugar. Aí a tendência é que essa criança vira competitiva, ela pode desenvolver alguns comportamentos, porque ele está achando que ele não é amado pelo que é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um nenê nasce, o que ele tem para oferecer para os pais em troca de ser amado? O que ele pode oferecer? Nada. Nada. Ele precisa ser amado. Ele nasce cheio de necessidades e com nenhuma habilidade para retribuir isso. Nenhuma.
Ele não tem algo de bom que ele... O que ele pode oferecer de bom para os pais? Cocô, xixi para ser limpado, chorar de madrugada, fazer birra quando tá com fome, e coisas desse tipo. Então, ele não tem como retribuir esse amor dos pais nesse momento, de modo geral. É claro que os pais gostam de ver aquele rostinho, aquela fofurinha da criança, né? É bonitinho isso. Mas algo que ele faça de fato para retribuir, não tem como. Não tem, ele não tem essa condição. Ele precisa receber, ele precisa ser formado para depois doar. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso é a lei da vida. A gente recebe para poder compartilhar. Quantas vezes a gente acha que nós somos fonte das coisas, mas nós não somos fonte de nada. Nós somos apenas um conduto para pensamentos, para ideias, para forças atuarem através de nós. E podem ser forças, pensamentos do bem ou do mal. Então, nós somos apenas um conduto. Nós somos um templo. E um templo, uma casa, ela não tem sentido em si mesma. Quer dizer, ela serve para habitação, mas o sentido dela, o objetivo dela, vai ser determinado pelos seres que a usam, pelos proprietários, pelos aqueles que estão habitando aquele lugar. E, portanto, nós somos assim também. O nosso sentido, ele vai ser determinado por quem habita o nosso coração. E assim, então, Satanás sugere esses pensamentos em primeira pessoa. E fica muito mais fácil acolher. E aí, se a gente acolhe esses pensamentos negativos, há uma grande tendência dessa criança a receber esse irmão, quando ele nascer, com um sentimento de inveja. Só que esse sentimento, ele é negativo, ele é uma faculdade inferior, e ele também é eco do coração de Satanás. Satanás é quem sente inveja. Algumas pessoas passam a vida pensando que os pais preferiam o irmão do que elas. E só depois de adultos, fazendo terapia, eles descobrem que os pais sempre amaram, sempre cuidaram de todos de modo igual. Só que, depois de ser adulto para descobrir isso, nesse meio tempo todo, muitos pensamentos e sentimentos negativos foram acumulados nesse emocional, atrapalhando o desenvolvimento do cérebro de maneira equilibrada, dentro dessa lógica que fomos feitos para funcionar de amar e servir, e essa pessoa, ela cresce desconfigurada, com até a sua identidade desconfigurada. E aí, a tendência é que isso gere uma segunda fase. Qual que é essa segunda fase? Satanás sugere erros, né? Que essa pessoa cometa alguns erros, e esses erros vão ser, geralmente, consequência desses pensamentos distorcidos. Ou então ele sugere que essa pessoa cometa erros para fugir da dor que os sentimentos negativos causam. Então, no caso dessa criança que teve essa ideia, ele foi atacado por Satanás com essa mentira, ele pode começar a fazer birra para ganhar a atenção dos pais, ou então ele pode começar a fazer tudo bem feito para ser amado. Não há nada de errado em fazer tudo bem feito, mas você não pode fazer isso para ser amado. Por quê? Porque quando criança nasce, ela tem que ser amada porque ela tem que ser amada. É assim Deus conosco. Ele nos ama porque nos ama. Ainda que a gente não tivesse caído em pecado, nós não tínhamos nada para acrescentar na vida de Deus. Só a alegria dele poder servir alguém que precisa dele. Deus, ele sente alegria em servir alguém, em fazer alguém feliz. Como Pai, Filho e Espírito Santo já eram felizes por conta própria, eles criaram seres para fazê-los felizes. Simples. Essa é a alegria do coração de Deus. Mas dizer que a gente vai acrescentar... O nosso louvor mexe com o ego de Deus, com a autoestima dele? Não. Não. O nosso dízimo e oferta é algo que Deus precisa? Não. Ele é o dono do ouro e da prata. Os sacrifícios, as ovelhinhas que eram oferecidas pelo antigo Israel, fazia alguma coisa para Deus? Não, também não. Então, nós não temos nada para acrescentar. A gente precisa ser amado porque precisa ser amado. Porque temos um monte de necessidade. E a criança também precisa ser assim. E aí, quando ela começa a fazer tudo bem feito para ser amado, isso cria uma carga nela que ela não foi feita para carregar. A criança precisa fazer bem feito por ver o exemplo dos pais e querer ser como os pais. Por já ser amado pelos pais. Mas não para ser amado. E quando a gente entra nessa lógica, a gente traz sobre nós um fardo que a gente não deveria carregar. E aí, a tendência é que Satanás ainda lance mais uma terceira fase, depois que já começaram a cometer erros. Na segunda fase, ele sugere algumas ações erradas para aliviar a dor, ou para fugir dessa dor, né? Ou para tentar compensar, para tentar aliviar alguma coisa ali. E aí, na terceira fase, Satanás sugere pensamentos para atacar a identidade e assim manter a pessoa presa num ciclo interminável, onde ele sempre vai ferir a si mesmo com pensamentos e ações negativas. Então, como é que seria no caso dessa criança? Ele sugere pensamentos do tipo assim: eu não tenho valor, as pessoas só me amam por causa daquilo que eu produzo, eu não posso falhar, senão as pessoas vão deixar de gostar de mim, eu não sou amado de verdade, eu não tenho amigos de verdade que se importam com as minhas necessidades, eu acho que ninguém sentiria a minha falta se eu sumisse, eu não tenho valor,
eu não sou ninguém. Veja como o final, o objetivo é atacar a identidade, é quem eu sou, o valor pessoal de cada ser humano. Qual que é o valor de cada ser humano, pessoal de cada ser humano? Eles se medem pela cruz. Cada ser humano vale a vida do Filho de Deus. E é importante que a gente entenda sobre o valor do ser humano. Mas eu vou falar sobre isso para você no final. Na verdade, não, vou falar sobre isso com você agora. Quanto é que vale... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quanto é que vale a vida de Henry Ford? Henry Ford foi o criador do carro. Se você pode andar com conforto dentro de um veículo hoje, isso é porque um dia Henry Ford teve a ideia de fazer isso e pagou o preço, sofreu os erros lá, sofreu as dificuldades emocionais desse processo até fazer esse carro dar certo. E aí, a partir de então, muitas empresas começaram a desenvolver seus próprios modelos e tal. Mas foi Henry Ford que fez isso. Sem calcular as questões espirituais, tá? Para você calcular o valor da vida de Henry Ford, você teria que pensar em todo o valor que a indústria automobilística movimentou ao longo de todo esse tempo, de toda a história, desde o surgimento do primeiro veículo que Ford inventou. E assim você calcula o valor de Ford do ponto de vista comercial da indústria automobilística. Assim que você calcula o valor da vida de Ford para a indústria automobilística. Em uma lógica meio fria, assim, e direta, sem refletir muito, se Ford não existisse, carro não existiria. E aí a gente teria que estar até hoje andando a cavalo. Cavalos puxados por carruagens e por aí vai. Né? Então, ao invés de você passar no posto de gasolina, você teria que passar e deixar o seu cavalo no pasto para ele pastar um pouquinho. Teria que lidar com o esterco que ele solta na grama do seu quintal. Teria que lidar com esse tipo de realidade. Mas não é assim, porque um dia esse cara fez isso. Agora, como é que você calcula o valor da vida de Deus? Tudo que é matéria, ouro, prata, diamante, bronze, vidas humanas, tudo foi Deus quem criou. Foi Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi ele quem criou. Então, não tem como calcular o valor da vida de Deus. Mas é essa vida que foi entregue para reaver a vida de um ser humano. Então, esse é o valor do ser humano. O sangue de Cristo vertido. Não tem preço. Não tem preço. Mas é dessa maneira que Satanás tenta nos atacar para desconstruir a nossa identidade. A partir desses erros que a gente comete na segunda fase, ele faz a gente pensar coisas a respeito de nós mesmos, sobre o nosso próprio valor, numa terceira fase. E aí, a gente questiona quem nós somos e nós questionamos o nosso valor. Além disso, Satanás tem uma outra estratégia, que é toda a terapia dos esquemas, e eu não teria muito tempo de trazer isso para vocês aqui hoje, mas eu já comentei um pouquinho sobre elas ontem. À medida do tempo que nós estamos sendo educados, nós temos 5 principais categorias de necessidades que a gente precisa que elas sejam supridas para que o nosso alicerce emocional seja bem desenvolvido, que a gente seja um adulto equilibrado. Então a gente precisa de afeto, a gente precisa de limites, não faça isso, não faça aquilo, regras. Uma criança que não recebe limites, ela não é totalmente amada, ela não se sente perfeitamente amada. A gente precisa de autonomia para tentar as coisas e poder errar sem ser humilhado, rejeitado por ter errado. A gente precisa aprender que os erros não são o fim da vida, eles nos abrem uma oportunidade para aprender com aquilo ali e corrigir. A criança precisa de, além disso, já falei, afeto dos pais, ele precisa de limites, precisa de segurança, é uma outra coisa que ele precisa, e isso vai configurando essa criança, para que ele seja um adulto bem equilibrado emocionalmente. Se ele não recebe alguma dessas coisas, isso faz com que ele seja um adulto com um emocional quebrado, frágil, manco naquele aspecto. Ele vai ter dificuldade para agir de modo emocionalmente equilibrado. E aí, existe um detalhe muito importante. Satanás atacou, Satanás estudou o ser humano ao longo de 6.000 anos. Então ele sabe exatamente atacar. Esse conhecimento que eu trouxe para vocês, ele se chama terapia dos esquemas, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso depois. Ou a gente mesmo pode enviar alguma coisa sobre isso lá no grupo. Nós também temos... acho que ainda não temos. Mas enfim, podemos enviar algo sobre isso lá no grupo. Mas Satanás, ele estudou a mente humana por 6.000 anos. Ele sabe onde exatamente atacar para danificar o ser humano. Ele sabe exatamente como fazer isso. Então, é assim que ele tenta nos ferir. Através de fases de ataques, que tem o objetivo final de atacar a nossa identidade para que, a partir de uma visão errada de quem nós somos, a gente viva para um propósito negativo e continue sempre se ferindo e na vontade dele, de preferência, ferindo pessoas ao redor. Na vontade dele, de preferência, ferindo pessoas ao redor. Porque, por exemplo, um pensamento como esse aqui,
Ninguém sentiria a minha falta se eu sumisse. Acho que eu não tenho valor para ninguém. Qual que é o pensamento logo depois disso daqui? Se não tenho valor, se ninguém vai sentir minha falta se eu sumir, acho que eu vou sumir. Vou pôr um fim na minha vida. E aí, uma pessoa dessa corre o risco de tentar suicídio. Isso vai ferir as pessoas com quem ela convive. Vai um monte de coisa. Até o relacionamento dela, onde ela fica tentando o tempo inteiro agradar, ele não é apropriado para as pessoas com quem ele convive, porque essas pessoas podem abusar da boa vontade dele, podem viver de uma maneira injusta com essa pessoa, tá? Ou ele pode ficar se sentindo culpado por não ter dito um não que ele precisava, por ter dito um não que ele precisava ter dito. Então, são algumas coisas importantes que podem acontecer nesse processo. E aí, no final das contas, já começamos a entender de onde Satanás tira essas ideias, mas da onde? Eu quero que você entenda em um nível mais profundo ainda, da onde ele tira essas ideias. E antes, só preciso te dar uma informação importante sobre o porquê Satanás faz isso. Porque isso acabam se tornando profecias autorrealizadoras. Esses pensamentos negativos que a gente desenvolve a respeito de si mesmo. Por quê? Por uma questão simples. Pelo modo como a gente foi funcionado. Ele desconfigura esse funcionamento mental para que a nossa mente, os nossos pensamentos ataquem a nós mesmos. Vou dar um exemplo para você. Dependendo do tipo de pensamento que você tiver, você pode prejudicar sua performance em alguma determinada coisa. Vou dar um exemplo aqui. Você vai ter que fazer uma prova. E aí você começa, antes dessa prova, a ficar com pensamentos já negativos. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir me dar bem nessa prova. Nossa, ela tá super ferrada, ela tá muito difícil. Esse professor não gosta da gente, ele pegou pesado naquela prova ali. A gente vai todo mundo se lascar nessa prova. E aí você começa a pensar nisso. Esse tipo de pensamento ativa a liberação de adrenalina e de outros hormônios que vão deixar você em um estado de ansiedade. E esse estado dificulta o seu processo cerebral de memorização e de acesso àquilo que foi memorizado. Principalmente de acesso àquilo que você memorizou. Ainda que você tenha memorizado bem, ele dificulta o processo de acesso. Quando você está precisando buscar uma informação, o seu cérebro dispara um comando que abre até 200 mil janelas de informações que estão armazenadas no seu cérebro. Só que esse estado de ansiedade, ele dificulta esse processo de acontecer de modo normal. E aí, se você pensa que você vai se dar mal nessa prova, há grande chance de que aquilo aconteça por causa do funcionamento da mente. Ele libera hormônios e coloca o seu cérebro num estado em que dificulta a sua memorização. E aí dificilmente você tem acesso a essas informações. Se você pensa que você vai se dar mal num teste de habilitação, por exemplo, deixa você nesse estado e a chance de você não... E dificulta a sua concentração e foco para prestar atenção nos comandos que o professor o avaliador vai passar e executar esses comandos. Então, pelo funcionamento mental, esses pensamentos negativos, eles têm a tendência de ser profecias autorrealizadoras. Mas a verdade é que Satanás tira essas informações da própria realidade dele. Vou fazer umas perguntas para você, e todas elas vão ter a mesma resposta. Quem é que vai ser derrotado no final das contas? Na verdade, perdão, já está derrotado. Satanás. Quem é que não tem mais esperança? Satanás. Quem é que não pode mais orar pedindo socorro daquele que é onipotente? Satanás. Quem queimou todas as oportunidades que ele tinha para se arrepender antes de seu coração se apegar irremissivelmente à maldade? Ou seja, em outras palavras, quem fechou a porta da graça para si? Satanás. Então, todo pensamento negativo que ele lança sobre nós são realidades dele mesmo. E ele tem inveja do ser humano e por isso fica inspirando no ser humano esse tipo de pensamento. Por quê? Porque esse tipo de pensamento negativo, ele, pelo funcionamento mental, ele pode se tornar uma profecia autorrealizadora. Satanás tira muito desses pensamentos ruins de sua própria realidade. Daquilo que ele mesmo vai enfrentar. Daquilo que diz respeito a ele e o seu próprio futuro. Ele é quem é condenado. E que não vai ter como lidar com isso. E aí, vem de novo a pergunta. Onde está Deus quando nós estamos sofrendo? Quando nós estamos sendo atacados por Satanás? Quando nós estamos sendo vítima de uma pessoa que está movido por mentira de Satanás e por isso decide nos atacar? Um pedófilo, um estuprador, um assassino, ele está com esses problemas, ele sofreu essas fases de ataque de Satanás e está com algumas coisas desconfiguradas na sua mente. E ele acha que tem que provar seu valor, fugir de alguma dor, fazendo as coisas ruins que ele faz. E aí, a pergunta ainda volta, ela ressurge nesse contexto. Onde está Deus quando os nossos sofrimentos acontecem? Onde está Deus, por exemplo, quando um cristão é atingido por um bêbado que acreditou nas mentiras de Satanás, que escolheu por conta própria o sabor sem fibra, o prazer sem serviço, e aí sai dirigindo de forma irresponsável e atropela um cristão que estava no trabalho missionário? Onde está Deus quando esse tipo de coisa acontece? Quando as mentiras de Satanás operam suas obras malignas e miseráveis na vida do ser humano.
Será que Deus ele entende e ele compreende esse sofrimento? A resposta mais profunda para isso, nós vamos gravar um sermão sobre isso e vamos postar para vocês, tá? Mas eu quero que você pare e saia um pouquinho dessa linha de raciocínio, que ela é um tanto quanto pessimista, mas é uma pergunta real, ela tem o seu sentido, e se afaste um pouco disso. Eu quero que você entenda para que nós nascemos nesse mundo. E eu quero que uma parte realmente consoladora, profundamente consoladora dessa resposta, você entenda hoje, nesta mensagem que estamos aqui. E por isso eu convido você a ler esse texto comigo, que foi publicado na Review and Herald em 29 de maio de 1900. Tá? Eu quero que você reflita comigo sobre o propósito para o qual o ser humano foi criado. Olha o que diz esse texto. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e os seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Queridos, olha que texto poderoso. Olha que verdade esclarecedora e libertadora. Você nasceu nesse mundo com um propósito muito claro. Você nasceu para ocupar um dos lugares que ficou vazio no céu, por causa de seres que foram criados perfeitos e se rebelaram contra Deus, deram lugar à inveja, a sentimentos negativos no seu coração, não pediram para Deus os libertar desses sentimentos negativos e fizeram toda uma rebelião e começaram a fazer mal para todas as pessoas que eles pudessem. Você nasceu para ocupar um lugar dessas pessoas que foram ingratas, num mundo perfeito. Você nasceu num mundo imperfeito para ocupar o lugar dessas pessoas. É para isso que você nasceu. Depois de você ser testado e provado, você vai poder tornar-se parte dessa família celestial. Todo ser humano que nasceu, esse planeta Terra, ele foi criado com esse propósito. Todo mundo que nasceu aqui, ele tem esse objetivo na vida. É para isso que Deus criou. Para ser testado e provado. Uma vez passado por isso, ele pode se unir à família celestial e ocupar o lugar de um anjo que deixou o céu. Esse é o objetivo de Deus. É para esse o propósito da sua existência aqui. É esse o objetivo. Mas isso é um pouco mais profundo. Esse é o primeiro objetivo para o qual todo ser humano nasceu. Primeiro propósito. Uma coisa que é indispensável para você ajustar o emocional é você corrigir identidade, pertencimento e propósito. Nossa identidade, já falamos sobre isso. Somos criação de Deus. Nosso pertencimento, a quem a gente pertence? Somos filhos de Deus. Fomos criados para fazer parte da família celestial. E eu quero que você reflita em uma coisa muito séria no que eu vou te dizer agora. Nem todo ser humano é filho de Deus. Deus me livre disso. Perdão, Senhor. Jesus disse para os fariseus, vosso pai é o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio, e vocês estão querendo cumprir o objetivo dele, tentando me matar. Em outras palavras, Jesus disse isso, né? Então, filho de Deus não é todo ser humano. Os seres humanos são criaturas de Deus. Mas filho de Deus é quem aceitou a graça, aceitou a adoção de filhos e aceitou Jesus como Senhor Salvador da vida. Aceitou Jesus como nosso irmão mais velho e a Deus Pai como nosso Pai. Esse é filho de Deus. E é nascido do Espírito. Esse é filho de Deus. Quem não aceitou a graça, ele não é filho de Deus, ele é uma criação de Deus, ele é uma criatura de Deus. Mas os cachorros também são criaturas de Deus. Gatos também são criaturas de Deus. Quando você rejeita o evangelho, você está se rebaixando ao nível dos animais. Quando você aceita o evangelho, você está aceitando o propósito para o qual Deus criou você verdadeiramente. Você está aceitando a identidade para a qual Deus criou você verdadeiramente. É por isso que a verdadeira identidade do ser humano, ela só existe quando a gente aceita a graça. E isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Esse é o primeiro propósito para o qual fomos criados. Identidade, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pertencimento, fomos criados para pertencer à família de Deus, para sermos filhos, mais do que criaturas, filhos. Mas propósito, nossa vida tem um propósito. Nós nascemos para ocupar o lugar dos anjos que ficam vazios no céu. Mas além disso, isso é o propósito lá. O propósito eterno lá. Mas existe uma parte desse propósito que está relacionada a essa fase de teste e de prova aqui neste planeta. E eu quero que você entenda isso de uma maneira mais profunda agora, porque isso vai fortalecer você em momentos que você estiver enfrentando dificuldades. Para que nós nascemos nesse mundo? Veja que é uma pergunta diferente do para que nós enfrentamos sofrimento.
Queridos, nós nascemos nesse mundo para ser Cristo para alguém. É para isso que nós nascemos nesse mundo. E é necessário que você entenda direito a missão de Cristo para você entender o que significa ser Cristo para alguém. Porque senão a gente não consegue ser. E aqui, a gente tem que entender uma coisa. Como é isso? Como é isso de Cristo morrer em nosso lugar? Por que precisava Jesus morrer em nosso lugar? Sabemos que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas vamos fazer algumas reflexões importantes aqui. Primeira questão. Eu vou uma pergunta muito séria e que algumas pessoas, mesmo grandes líderes da igreja, às vezes não dão a resposta correta para isso. Dão respostas que não estão erradas, mas não é a primeira resposta correta. Para que o ser humano... por que a gente tem que seguir as leis? Por que a gente tem que seguir a lei de Deus? Os 10 mandamentos, amar o próximo, amar a Deus e tal. Por que a gente tem que fazer boas obras? E eu ainda vou provocar você um pouco mais. Se a salvação é pela graça, não é pelas obras, por que a gente tem que ter boas obras? Quero falar para vocês primeiro as respostas erradas para depois a gente ir para a resposta certa. A primeira resposta errada. Como um preparo para o céu. Esse é um dos motivos, mas não é o principal. Segunda resposta errada. Por gratidão a Cristo. Isso também é um dos motivos, mas não é o primeiro. Não é o primeiro motivo pelo qual a gente tem que ter boas obras. Terceira possibilidade. Nem sei. Imagina algumas outras aí que as pessoas costumam dizer. Dos motivos pelos quais a gente tem que ter boas obras. Quais são alguns dos outros motivos? Qual que é o primeiro motivo? Vamos já para o primeiro motivo. O primeiro motivo é que nós fomos feitos para isto. Nós fomos feitos para as boas obras. Complete comigo esse verso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras de Deus, criados por suas mãos, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem nasceu primeiro, o ser humano ou as boas obras? As boas obras. Desde que Deus existe, existem boas obras, porque ele só faz o bem. Ele nunca fez o mal para ninguém. Então, são as boas obras que existiam primeiro. Então, as boas obras existiam antes de nós. E nós nascemos para andar nesse caminho das boas obras. Se eu me desvio desse caminho, eu recebo vida para andar nesse caminho. Se eu me desvio desse caminho, eu não tenho mais direito à vida. Então, eu tenho que fazer boas obras por quê? Porque eu nasci para isso. Porque eu nasci para isso. Um único desvio que eu cometesse desse caminho, ele me custaria a vida eterna. Ele me custaria a morte eterna. E agora, que todos nós merecemos a morte eterna, para que a gente possa ter acesso à vida eterna, precisa vir um inocente pagar o preço no lugar do culpado. Não dava para o pai pagar no lugar do filho? Não, porque o pai tem que pagar por si mesmo. Não dá para o irmão pagar no lugar do irmão? O irmão tem que pagar pelos seus próprios pecados. E um anjo? Será que um anjo não poderia pagar pelo um ser humano? Não sei como é que funcionaria isso na justiça de Deus, só que se pudesse, se houvesse essa possibilidade, teria que ser um anjo para cada ser humano. Talvez a proporção assim, não é? Porque fomos feitos só um pouquinho menor do que os anjos, né? Então talvez seria isso, não sei. Aí você imagina a devastação que aconteceria no céu, por causa do negócio desse. Acontece que o Criador, aquele que sustenta o ser humano, a vida humana, ele poderia pagar o preço no lugar de todo ser humano. A vida dele poderia fazer isso. Mas como é que é isso de Cristo morrendo em nosso lugar? Eu quero contar uma ilustração aqui que ajuda você a entender. Existem coisas que elas têm um valor que é imaterial. E a gente não consegue compreender esse valor que é imaterial. Eu quero que vocês entendam o que significa esse valor que é imaterial. E essa é uma história real que aconteceu nos Estados Unidos. Havia um homem que ele foi pego pela justiça e ele foi condenado injustamente. E aí, nisso de ser condenado injustamente, ele falou assim, olha, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu cometi esse crime e tal. As pessoas falaram, eu sei, todos são inocentes. E aí ele foi condenado. 30 anos depois, foi condenado por um abuso, né, dizendo que tinham cometido um abuso. 30 anos depois, testes de DNA demonstraram que, na verdade, ele era inocente. E agora, correram lá e foram libertar esse rapaz. E agora tinham que tentar compensar isso, porque aconteceu um erro jurídico terrível, tremendo. E aí, eu pergunto, o que poderia compensar esse erro jurídico? Foram 30 anos, 30 anos. Olhe para a sua vida, eu não tenho 30 anos.
Então, se eu tivesse que passar preso 30 anos, a minha mãe tinha que ter ficado preso 5 anos antes de eu nascer. E eu nasci na cadeia já e não saí dali. 30 anos. Imagine você olha para trás, 30 anos da sua vida preso. Os seus melhores anos. O tempo que você poderia ter convivido com sua família. Quantas experiências incríveis você poderia ter vivido com seu cônjuge. A vez que você poderia ter visto o seu filho dar o seu primeiro passo. O quanto a gente tem que passar para essa pessoa para compensar isso aí? Não tem dinheiro que compensa. Não tem dinheiro que compensa. Agora, se no caso de um ser humano, não há coisa que compensa, porque tem coisas que são mais valiosas do que dinheiro, que não se mede em dinheiro. Imagina você pegar aquele que é tão bom, que nem pode ser tentado pelo mal, e que se fez humano, que sofreu toda a injustiça, mesmo sempre fazendo bem para alguém, para todo mundo, e que nunca cometeu um único errinho. Quanta injustiça acontece, esse homem sofreu. Como é que você faz para compensar isso? Qual que é o símbolo de justiça? É aquela balança, né? Aquela balança que é assim, né? Aí se põe peso para cá, você tem que compensar corrigindo para cá para ficar a mesma coisa. Esse erro jurídico causou uma injustiça tão grande que você pode colocar agora todas as vidas desse universo aqui, vida eterna, vida plena, cheia de bênçãos para essas pessoas aqui do outro lado, e ainda não compensa esse erro jurídico que aconteceu. Isso é ser Cristo. Cristo carregou o preço de alguém. Ele carregou o preço para alguém. E ser Cristo significa, ser Cristo para alguém significa que em muitos contextos a gente vai precisar carregar o peso para algumas pessoas. Eu quero que você entenda como é que vai ser o juízo final, na condenação das pessoas. Quando todos nós nascemos para esse objetivo, para ocupar o lugar dos anjos que ficou vazio no céu. Vocês viram o texto aqui. Só que a gente gosta de pecar e gosta de dar desculpa pro pecado. Né? A gente gosta de acalentar nossos errinhos aqui e falar assim, não, Deus vai entender isso daqui, eu não tinha condições, e não sei o que, não sei o que. E dá as desculpas aí. E quando chegar na fase executiva do juízo final, os ímpios já vão ter passado um milênio no céu, vai ter entendido cada caso do porquê que foi salvo, porquê que não foi. E aí a cidade santa vai descer para a terra. Aí os ímpios vão ressuscitar. E vai ter os salvos dentro da cidade santa e os ímpios fora. E um monte de gente lá do lado de fora vai ter as suas desculpas para o pecado. Não, sua desculpa para ter se perdido. Eu me perdi por causa que eu nasci filho de um estupro, eu não tive meu pai quando era pequeno, a minha mãe fugiu de casa, porque eu fui abusado, porque eu fui criado no orfanato e me ensinaram o crime. E cada um vai ter sua desculpa para ter rejeitado os apelos do Espírito Santo. Para não ter se salvado. Porque as oportunidades, elas são para todos. E nós vamos confirmar isso durante o milênio. Tanto que os próprios ímpios vão reconhecer que justos e verdadeiros foram os caminhos de Deus. Que eles tiveram todas as oportunidades e eles rejeitaram a salvação. Porque Deus amava eles todos. Queria salvar todos. Para cada pessoa do lado de fora que fica lá dizendo assim, eu me perdi por causa disso, vai ter um justo do lado de dentro que vai falar, eu também passei por isso, mas eu fui salvo. Eu fui salvo. E aí, queridos, a gente encontra histórias de personagens bíblicos assim, que você olha para a experiência deles e pergunta assim, por que eles sofreram tanto? E aqui a gente entende uma explicação para isso. Pense, por exemplo, na vida de Paulo. O tanto que Paulo sofreu. Paulo ensinou princípios valiosíssimos sobre estabilidade emocional. Não pense de si mesmo além do que convém. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. No entanto, o tanto de pressão que Paulo suportou é assim uma coisa que teria adoecido muitas outras pessoas. Mas ele foi habilitado por Deus a passar por tanto sofrimento assim e ainda assim permanecer com consciência, com clareza mental, com lucidez. Apesar disso, o fardo que ele tinha que levar por outras pessoas era sofrer muito e provar que era possível ficar junto de Deus mesmo assim. Paulo ensina sobre saúde mental, sobre paz em Cristo, mas ele mesmo, muitas vezes, ele fala assim, e em tal situação, eu estava atormentado com pensamentos, eu estava sendo afligido por causa de preocupação pelas igrejas, pela salvação de outras pessoas. E, no entanto, ele permaneceu fiel a Deus mesmo assim. Pense na história de Eliseu, por exemplo. Eliseu, ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo que habitava sobre Elias. Alguns estudiosos apontam que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Elias, até morto, fez milagre, porque um morto caiu, encostou no osso dele e o morto ressuscitou. Até morto, fez milagres. Eliseu, perdão. Não é Elias, é Eliseu. Até morto ele fez milagres. Ele curou Naamã, ele foi instrumento de Deus, obviamente,
para a cura de Naamã, de lepra, a doença mais terrível, é mais que o câncer da época, não sei, eu não sei no que era. Era a coisa mais terrível. Era considerado o dedo castigador de Deus, o dedo castigador de Deus. Ou seja, coisa que não tem como fugir. E ele foi instrumento de Deus para a cura de Naamã, dessa doença. E, no entanto, se você vai lá em 2 Reis, se não me engano, diz que Eliseu morreu doente de uma doença. Como isso é possível? O indivíduo cura alguém de lepra e morre doente de alguma doença aí, qualquer outra. Talvez bem mais fraca do que lepra. Como que ele promove cura para os outros e morre doente de uma coisa? Será que não havia poder para ele ser curado? Havia. Mas tinham fardos que ele precisava levar por alguém. Porque ele precisava ser Cristo para alguém. Levando o fardo de uma outra pessoa. Mostrando que mesmo em face do sofrimento, mesmo você tendo Deus de toda a cura, e esse Deus não te curando, você não precisa abandonar a sua fé por causa disso. Não precisa abandonar a sua fé por causa disso. Agora, eu quero convidar você para entender mais profundamente a vida e o ministério de Jesus. Esse texto aqui é Isaías 53, versículo 2, versículo 10. Ninguém vai ser convidado a ser Cristo totalmente para outra pessoa, porque a gente tem que aprender a levar cargas para depois ensinar outras pessoas a levar por essas cargas, mas geralmente é em algumas categorias da vida, em alguns aspectos da vida. Jesus, ele teve que levar todas as cargas humanas por todas as pessoas. Todo tipo de sofrimento, Jesus teve que enfrentar. Todo. Pode pensar em qualquer um, mas ele teve que passar por esse sofrimento por mim e por você. Eu quero que você leia Isaías 53 para você entender do que esse texto está falando. Olha o que está dizendo aqui. Isaías 53, 2 a 10. Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado de sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu vou ler esse verso de novo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem encontrará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, e prolongará seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Queridos, nós às vezes reclamamos dos fardos que nós carregamos. Mas Jesus teve que levar os fardos de todas as pessoas. Toda categoria de sofrimento que o ser humano precisa passar, Jesus teve que enfrentar. Toda. Nelson, será mesmo? Sim. Porque o livro de Hebreus nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Todas as coisas, mas sem pecado. E se você quiser ver a gente mostrando diversas categorias de sofrimento, você pode tanto assistir às reuniões anteriores do pequeno grupo lá de Escondido Evangelho. Acho que nós já deixamos o link na descrição, ou podemos enviar de novo no grupo. Ou nós temos a intenção de recomeçar o nosso pequeno grupo assim que nós encerrarmos a Semana Santa, 1 ou 2 semanas, não sei quanto exatamente, mas temos a intenção de recomeçar esse pequeno grupo online esse ano. No ano passado acontecia toda sexta-feira, não sei que dia da semana vai acontecer esse ano. Mas nós temos a intenção de recomeçar o estudo online, onde nós mostramos Jesus carregando o fardo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, às vezes a gente não entendeu direito a missão que Cristo veio fazer. Tem um texto no livro Ciência do Bom Viver que é um dos mais fantásticos que eu já vi. E que diz assim, ó, Cristo veio para remover o fardo de doença, pecado e miséria da humanidade. Em outras palavras, isso significa que, a menos que haja um propósito de Deus para a sua vida, carregando algum determinado tipo de sofrimento, porque Ele quer que você seja Cristo para alguém nesse aspecto, se nós carregamos hoje doenças, pecados, misérias,
é porque nós não lançamos esse fardo sobre Cristo. Olha o que diz esse verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Então eu quero que você entenda uma coisa. Jesus veio para nos oferecer uma vida em tanta abundância, que nós só vamos carregar algum tipo de sofrimento, ou ser perseguidos, alguma coisa desse tipo, não porque o cristão fica buscando encrenca. Tem textos da Bíblia que às vezes parecem contraditórios, né? Por exemplo, eu vim para que tenhais paz. Mas ao mesmo tempo ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E aí, é paz ou é espada? No que depender de nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Mas se porque nós somos fiéis a Deus e as outras pessoas não querem ser fiéis e querem nos perseguir, a gente vai ter que ser perseguido? Aí, por causa disso, para levar o fardo de alguém, mostrar que podemos ser fiéis em nossa fé e sem perder, mesmo sofrendo, aí sim a gente leva uma perseguição. Mas do contrário, Deus nos capacita a viver em paz com todas as pessoas. Doenças. Deus deu orientações para a gente seguir, para nos curar de todas as doenças. Ele carregou as nossas doenças. Não são os remédios naturais que curam as pessoas. Eles só fazem a parte química, mas quem cura de fato é Deus. São as orientações de Deus. É Deus quem nos cura. Agora, talvez Deus tenha o plano de que alguém carregue uma doença fisiológica para servir de testemunho de que mesmo carregando um sofrimento, não é necessário apostatar da fé. Então, por isso, a pessoa pode se manter. Mas se não for um propósito de Deus para o sofrimento que você carrega, nós sofremos por causa que nós não lançamos nosso sofrimento sobre Cristo. E todo o estudo sobre o lado escondido do Evangelho é sobre nós entregando nossas feridas emocionais para Deus. E por isso você é convidado a participar desse... E você é convidado a participar dessa reunião de pequeno grupo junto com a gente. E você já viu aqui exemplos práticos. Eliseu curou pessoas de lepra e morreu doente de alguma outra doencinha. Como? É para servir de testemunha. Mesmo morto, gente, a morte é pior do que doença. Mas ele morto curou, ressuscitou uma pessoa. É porque ele era para servir de testemunha. Havia um propósito no sofrimento dele. E antes que você já ache que Deus tem propósitos para seus sofrimentos hoje, experimente lançar seus fardos sobre Cristo. Seu sofrimento sobre Cristo. E aí, se for um propósito dele que você sofra, então, que seja ele te mostrando isso. Não porque você não lançou o sofrimento sobre ele. Paulo, por exemplo, ele recebeu visões tão estupendas assim, que o orgulho dele se elevaria. Por isso ele recebeu. E por que ele recebeu essas visões? Para poder testemunhar para a gente. Ele fala que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram aquilo que... Nem subiu ao coração humano aquilo que Deus está preparando para o seu povo. Ele deu testemunho daquilo ali. E isso era para fortalecer a nossa fé. Mas para que ele não se ensoberbecesse com aquilo ali, ele recebeu o privilégio, mas também recebia um sofrimento. Um mensageiro de Satanás, veja, não é Deus quem machuca, ele permite Satanás nos carregar de sofrimento, porque Deus não faz ninguém sofrer, ele permite que Satanás traz o sofrimento, por causa desse propósito. E alguns acreditam que era uma deficiência em sua vista, né? Para ele não se orgulhar. Paulo curava enfermos, sobreviveu a picada de cobra, um monte de coisa. Mas tinha uma doença na vista. Se fosse só por uma questão de poder de Deus, o quanto ele tinha acesso ao poder de Deus, poderia ter curado. Mas por causa do propósito, ele enfrentava essa dificuldade. Tá? Então, nós precisamos ser Cristo para alguém. Existe algum aspecto em que você é provado em sua vida para você mostrar para alguma pessoa, para você ensinar para ela o caminho de ser fiel e de ser suprido, ser completado por Cristo. Porque nós podemos ser fiéis a Cristo e podemos ser felizes mesmo no meio do sofrimento. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar abatido, ele aprendeu a ter abundância, a sofrer necessidade, ele poderia tudo em Cristo que o fortalecia. Ele aprendeu a não depender das circunstâncias para estar em paz em Cristo. Por quê? Porque ainda que você tenha tido necessidades não supridas, ainda que você tenha sido injustiçado, ainda que você tenha sido humilhado, tenha sofrido alguma dessas feridas emocionais, Cristo, ele é poderoso para levar as suas feridas. Ele carregou as suas feridas, ele pode te capacitar a ser feliz, pleno nele, mesmo no meio do sofrimento. Deus te capacita a fazer o que é certo, mesmo que você não tenha sofrido não tenha recebido as condições para isso. E eu preciso ensinar, para finalizar, ensinando para você uma preciosa lição da vida de Neemias. Neemias.
Eu quero que você entenda uma coisa. A salvação ela é de graça. Mas o discipulado ele custa tudo que nós temos. E a salvação ela é de graça, mas a recompensa no céu é segundo as obras. Porque Cristo virá para recompensar a cada um segundo as obras. O ladrão da cruz, por exemplo, ele vai estar salvo? Sim, porque a salvação é de graça. Fez um monte de coisa que não presta. Amaldiçoou a vida de um monte de gente. Beleza. Mas aceitou a graça no último momento. Vai estar salvo, porque salvação é de graça. E o tamanho da recompensa dele no céu? Provavelmente vai ser pequeno. Porque ele não teve tempo de fazer tantas boas obras assim. A salvação é de graça, mas a recompensa é conforme as obras. E a vida de Neemias nos ensina algumas coisas muito interessantes sobre isso. O que ela nos ensina? Neemias, depois você pode ler o livro de Neemias para confirmar isso que eu estou te dizendo. Neemias foi uma pessoa que ele se sacrificou muito pela causa de Deus. Ele chegou a ser governador do território de Israel no tempo de que eles tinham voltado do exílio ali em Babilônia. Ele fez muitas coisas boas para ajudar o povo, ele abriu mão de cobrar o imposto que o governador merecia, um monte de coisa boa. E aí, a gente vê que na vida de Neemias, ele continuava tendo recurso financeiro, sendo uma pessoa bem de vida, assim. Então, havia recompensas que ele tinha em sua fidelidade aqui nesse mundo, mas tem recompensas que parece que ele não recebeu aqui nesse mundo. E ele menciona isso no livro. Ele fala assim, Senhor, lembra-se de como eu fui perseguido por Tobias, lembra as injustiças que eu sofri por causa disso. Lembra, deixa tudo anotado no teu livro e lembra disso. Por quê, queridos? Porque Deus sabe recompensar aqueles que sofrem por causa dele. Algumas recompensas a gente vai receber aqui nesse mundo. E outras recompensas a gente vai receber só no mundo por vir. Não vai ser aqui nesse mundo que a gente vai receber. Mas uma coisa é certa, Deus, ele é plenamente justo. Ele é plenamente justo. Ele capacita a gente para lidar com as recompensas que a gente não vai receber aqui nesse mundo. Tem coisa que você está sendo provado, e assim que você passar pela prova, você vai receber a recompensa disso. Tem coisa que você vai passar pela prova, esse sofrimento vai se perdurar durante muito tempo, e você não vai ser liberto disso. Você não vai quer dizer, pode não ser liberto disso, como Eliseu, ele não foi liberto da doença, ele morreu daquilo ali, mas no céu ele vai ser recompensado por isso. Assim como Neemias. Algumas coisas ele foi recompensado aqui, outras coisas vai ser recompensado no céu. E a verdade é, Deus é quem sabe, é a melhor pessoa para dosar qual é a recompensa que a gente recebe nesse mundo e qual é a recompensa que a gente recebe no mundo por vir. Acredite, as recompensas no mundo por vir, elas valem a pena. Elas valem a pena. Mas entenda, aqui nesse mundo, talvez eu e você tenhamos que ser Cristo para alguém. Tem pessoas que eles receberam assim tanto sofrimento da vida desde que nasceram, tanta injustiça, tanta humilhação, tantas feridas emocionais, que eles não têm hoje em dia condições, eles não têm nem condição de entender o mundo espiritual. Não tem nem condição de escolher seguir a vontade de Deus, porque não foram ensinados o certo e o que é errado, a diferença entre essas coisas. E talvez você seja a única Bíblia que essas pessoas vão ler, porque na sua vida eles conseguem discernir o que é certo e o que é errado. E assim, eles têm a oportunidade de tomar uma escolha ao lado de Cristo. Porque eles não têm clareza suficiente para entender o mundo espiritual, mas eles conseguem entender a sua vida. Porque você é humano, você traduz a Bíblia para eles numa linguagem que eles entendam. E assim, muitos de nós, todos nós, na verdade, somos chamados a ser Cristo para alguém em algum aspecto da vida. Quer sofrendo, ou quer apenas através de nossa fidelidade para com Deus. Mas essa é uma das razões para as quais nós sofremos. Aonde está Deus quando nós sofremos? Ele está sofrendo junto com a gente. Mesmo que em alguns contextos ele tenha que permitir que Satanás traga algum tipo de sofrimento em nossa vida, porque ele não faz ninguém sofrer, ele apenas permite que Satanás nos traga sofrimento por causa das regras de engajamento do grande conflito. E nesse sermão, que nós vamos gravar e disponibilizar, você vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas o fato é, Cristo ama e sofre junto com o coração de cada ser humano. Cada dor que a gente passa aqui, ele está sofrendo também. Ele está sofrendo também. Ele sofre quando alguém é abusado. E ele sofre pelo abusador. Porque ele não consegue ter sentimento mal em relação a ninguém. Ele tem que permitir que as consequências cheguem na vida do abusador por causa que ele é justo. Para que esse abusador se arrependa dos seus pecados, se converta. E por isso ele permite, para ele ser provado, para ser purificado. Mas não porque surgiu um sentimento negativo no coração de Deus. Deus, ele sofre pelo aquele que é abusado. E sofre pelo abusador, porque o abusador está distante dele. E
Ele sabe, Jesus sabe que esse abusador não está feliz, ele não pode ser pleno cometendo aquilo ali. E ele sabe que se esse abusador não abandonar esse pecado vai corrompendo ele de tal maneira que ele nem vai ser capaz de apreciar o que é bom. E por isso ele vai ter que ser destruído eternamente. Mas saiba que o mesmo sofrimento Deus tem por mim e por você quando eu e você pecamos. Ele sofre por nós quando nós sofremos. E ele sofre por nós quando nós pecamos. Buscando prazer, buscando fugir de alguma dor, buscando qualquer coisa. Porque ele sabe que nós não estamos sendo plenos. E ele sabe que nós estamos distante dele, distante da fonte da verdadeira alegria. E estamos acumulando coisas que nós vamos ter que sofrer consequência disso depois. Deus sofre em todo momento. É por isso que a Bíblia fala sobre o amor ser sofredor. É por isso que a Bíblia fala sobre o amor ser sofredor. Porque Jesus é o amor. Deus é amor. E ele sofre em todos esses contextos. Ele sofre em todos esses contextos. Eu preciso encerrar essa mensagem de hoje. Mas eu quero que você venha aqui amanhã, onde nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. Eu te disse uma coisa muito séria hoje. E eu vou precisar deixar uma tarefa para você para casa. Eu quero que você leia 1 Coríntios 13. Leia 1 Coríntios 13. Aí está dizendo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor... Eu quero que você troque a palavra amor por Jesus. E entenda que tudo aquilo que ele está fazendo é por você. O amor é paciente comigo, enquanto eu continuei cometendo meus erros, não me aproximei dele. O amor é sofredor por causa dos meus erros. O amor não arde em ciúmes de mim, não se ufana, não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente em relação a mim. Ele sofre com a injustiça, ele se regozija com a verdade. Ele sofre quando eu sou injustiçado, sofre quando eu cometo injustiça. Mas ele se regozija quando a verdade acontece na minha vida, quando a verdade me liberta. Ele tudo sofre por minha causa. Ele tudo crê, ele acredita que eu vou mudar quando ninguém mais acredita em mim, quando nem eu mais acredito em mim. Ele continua acreditando que eu posso mudar pelo poder dele. Não que ele acredite em mim, na minha força. Ele sabe que eu não sou capaz. Mas ele acredita ainda que eu posso um dia aceitar o amor dele, por isso ele continua insistindo comigo. Tudo sofre, tudo crê. Ele espera enquanto eu não decido aceitar esse amor. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele suporta esses sofrimentos, enquanto eu ainda não aceitei ele. Não aceitei a mudança que ele quer fazer em mim. Esse é o Deus que eu e você temos. Por favor, não deixe de ler 1 Coríntios 13. Não deixe de ler 1 Coríntios 13. E venha amanhã, porque eu disse para você uma mensagem muito poderosa. Eu disse para você que, a menos que haja um propósito de Deus para o seu sofrimento, um propósito específico, você carrega hoje sofrimentos que você só leva porque você não lançou ele sobre Cristo. Porque Cristo levou por mim e por você. A maioria deles. E ele levou de uma forma sobrenatural, espiritual. É, assim, um milagre sobrenatural mesmo. E você pode viver esse milagre sobrenatural em sua vida. E eu convido você para voltar amanhã, no último dia da nossa Semana Santa, para você aprender a tomar posse desses milagres sobrenaturais de Deus por você. Por você. Por você, Jefferson. Por você, Lucy. Por você, Letícia. Por vocês todos que estão aqui com a gente. Nós vamos ouvir uma música agora e eu te peço que você reflita sobre em que aspectos você tem sido convidado a ser Jesus para alguém. E em que aspectos você sofre porque não lançou seu fardo sobre Jesus. Amém. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se o teu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo, sim, e seu amor. Cruz, lá na cruz,
Este dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Este amor transforma a vida, cura ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou contar a linda história de alguém que morreu para salvar. Pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, este dom precioso Cristo deu. Não maior amor que o céu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para uma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Queridos, esse é o Jesus que eu e você servimos. Ele é a cura para nós. Ele é aquele pai que viu o filho se lascando, estraçalhando a própria vida, que arrebentou tudo, estragou aquilo que tinha de melhor, de mais capaz de habilitá-lo a servir e ser feliz no serviço. Ele viu esse filho se destruindo e ele foi atrás desse filho. Ele falou assim: eu vou pagar o maior preço. Você vai ter que sofrer algumas coisas ainda para recuperar aquilo que você perdeu, mas eu vou pagar o maior preço porque eu não consigo ver você sofrendo longe de mim e não fazer nada. Eu preciso levar isso por você. Eu preciso levar isso por você. Esse é o Deus que você servimos. Esse é o Deus que carregou os nossos fardos. Esse é o Deus que nos ama e paga o preço para a gente ser feliz. Paga o preço para a gente ser feliz. Eu convido você para orar comigo nesse momento. Pai que está no céu, eu louvo a Ti porque a Tua misericórdia traz um propósito para os sofrimentos nesse mundo. Sou grato a Ti porque antes da gente ter que ser Cristo para alguém, nós já tivemos um Cristo para nós. E que é capaz de se chegar tão junto de nós e nos salvar, nos compreender tão perfeitamente, nos carregar nos braços de um jeito que é como se não houvesse nenhum outro ser humano a quem ele se dedicasse a se relacionar com ele. Nós somos gratos porque o Senhor enviou Teu Filho Jesus para pagar o preço por nós. E somos gratos porque o Teu coração doeu, sofreu todas aquelas dores, tendo entregue Teu Filho para sofrer tudo aquilo por criminosos contra a Tua lei como nós somos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Leva nossos fardos. Há pessoas aqui que estão carregando fardos que o Senhor não quer que carreguem, porque elas ainda não aprenderam a lançar os fardos sobre Ti. Há pessoas que estão levando doenças que não eram para levar, sofrimentos, pobrezas, dificuldades que não eram para levar, porque o Senhor já carregou por nós e ainda não aprenderam a lançar sobre Ti. Por favor, ilumina-nos, Pai. Ilumina o nosso entendimento e leva os nossos fardos. Toma ele de nós.
toma o nosso coração e nos dá um coração que confia em Ti e que depõe nossos fardos sobre Ti. Nós pedimos, nos traga aqui amanhã para aprendermos a tomar posse do Teu poder sobrenatural sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Temos então um momento de perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o chat para poder responder vocês. Muito bem. Que bom, acho que deu para transmitir tudo certinho, né? A chuva não impediu, né? Vamos ver. Incompreensível para nós, padrão de pensamento. Quem é machucado por Satanás, pela mentira, Satanás afeta outras pessoas, geralmente sim. Boa noite, feliz semana. Pena que cheguei do trabalho missionário tarde. Fica gravado esse vídeo? Sim, esse é o nosso plano. Já responderam. Tudo começa na mente, amém, louvado seja Deus. Jesus criou as boas obras. Creio que refletimos Jesus para as pessoas quando praticamos boas obras. Está certo, irmão Nelson? Exatamente isso. E como explicar para a filha que questiona a morte e o estupro de crianças e amigos dela? Onde está Deus? Ele escolhe uns para sofrer e outros não? Bom, a explicação ela não é tão curta. Ela é toda essa lógica e vai ser mais fácil eu explicar para vocês no outro sermão, porque se eu for passar ele aqui, a gente vai ter que ficar mais ou menos esse tempo aqui que nós já passamos. E aí vai adentrando as horas da noite, né? Mas a verdade é que muitos dos nossos sofrimentos nós poderíamos ter poupado se a gente tivesse escolhido andar nos princípios dele, e outros que a gente sofreu sendo vítima, Deus está disposto a promover justiça, tá? Ele está disposto a primeiro que ele leva esse fardo, ele carrega junto com a gente, ele tira de nossos ombros. Tem coisas, tem sentimentos que eles estão acima da capacidade humana da gente lidar com eles. E ele leva esses sentimentos por nós. Que é o que eu quero passar para vocês de maneira ainda mais prática amanhã. Tá? E segundo que ele faz justiça. Ele faz justiça. Se a gente passar por algum sofrimento e não abrir mão da fé, não passar por essas coisas, assim como Cristo, ele passou por todo aquele sofrimento, maior do que todo mundo. E ele recebeu a recompensa por isso, ele vai ser exaltado, vai ter o nome acima de todo nome, vai ser glorificado por todo o universo e tudo mais. A gente também vai, vamos dizer assim, ser compensado pelas injustiças que a gente sofreu por Cristo. Tá? A gente, quando chegar no céu, a gente vai olhar para tudo aquilo que Jesus nos der e vai falar assim, o nosso sofrimento na terra não tem significado diante disso daqui que a gente passou. Valeu super a pena eu ter sofrido as coisas que eu sofri lá. Tá? E assim, é difícil dizer isso para uma pessoa que foi abusada, por exemplo. Mas eu quero que você volte amanhã para entender o aprofundamento disso e realmente não teria como explicar tudo isso para vocês dentro somente da Semana Santa, então eu convido você para assistir o programa O Lado Escondido do Evangelho, o pequeno grupo, tá bom? Deus ele está ali sofrendo a coisa junto com a pessoa. Na verdade, Satanás faz isso tanto por inveja de nós, então para não machucar, mas ele quer mesmo machucar a Cristo, tá? Então Cristo ele sofre junto com a gente todas as coisas que a gente sofre. Mesmo aquilo que ele permite que Satanás faça para nos corrigir, por exemplo, ou só para nos aprimorar, ele está sofrendo junto com a gente, tá? É assim, não foi Deus que escolheu para sofrer. Ele não escolheu uns para sofrer e outros para não sofrer. Satanás é quem inflige o sofrimento. Satanás é quem inflige o sofrimento. E Deus, ele permite porque ele precisa respeitar algumas regras de engajamento no grande conflito. E esse sermão que eu vou passar, ele explica o que isso significa. Tá? Começa a explicar, né? Porque também vai ter... Eu vou ter que criar uma comunidade para explicar esses assuntos assim de maneira mais profunda, né? Mas aqui dá para ter uma noção com isso que eu disse, né? Ele não escolhe uns para sofrer. Alguns sofrem porque são vítimas do ataque de Satanás e porque alguém usou seu livre-arbítrio de maneira errada. Mas Deus vai trazer as consequências na vida de quem usou isso de maneira errada e Deus ajuda a pessoa que sofreu a lidar com isso. Ele carrega isso por ela, bem como ele compensa isso. Tá? Ele promove justiça nesse contexto. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para esse mundo como infatigável servo das necessidades humanas. Tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças, a fim de poder ajudar todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens, veio trazer saúde, paz e perfeição de caráter. Muito obrigado a esse mesmo texto. Amém, amém, amém. Além de... tá. Ela está afastada da igreja e por vários motivos
ela está afastada da igreja por vários motivos. E um desses é por essa incompreensão. Entendi. Vamos orar por ela então, tá, Vilma? Depois que perdeu alguns amigos e que viu algumas injustiças no trabalho, onde eram pessoas adventistas, seus chefes. Entendi. Tem coisas que fica muito fácil eu te explicar aqui, que fica mais fácil assim. Não é que fica muito fácil, mas é mais fácil você compreender quando você olha para a própria Bíblia. Pense na história de José. José, ele sofreu uma injustiça. Ele não fez nada de errado para merecer aquilo ali. Se você ler a história em Patriarcas e Profetas, a gente vê que as repreensões que ele fazia aos seus irmãos era porque ele gostava de fazer o que era certo e queria obedecer a Deus. Então ele não estava enchendo a paciência, tentando ser chato. Ele estava tentando fazer o que é certo. E, no entanto, ele foi injustiçado. Imagina que você ser vendido. É um objeto agora. Você foi vendido por fazer o que é certo. Né? Isso é horrível, é deplorável. Mas ele foi recompensado por isso. Tá? E Deus está disposto a recompensar. Então, a vida de José é uma boa demonstração disso, tá bom? Sobre reconhecimento de nosso verdadeiro valor. Corremos o risco de cair no orgulho espiritual, presunção. Existe esse risco, mas geralmente existem diferenças muito claras, tá? Disso daí. O reconhecer que eu sou filho de Deus, ele não está desassociado de reconhecer quem eu sou em mim mesmo. Eu só posso ser filho de Deus quando eu aceito o valor que ele atribui para mim. E por que eu preciso do valor que ele me dá? Por causa que eu não tenho valor nenhum. Entendeu? Então, são duas coisas que geralmente eles andam de mãos dadas. Eu sou importante, eu sou filho de Deus, porque mesmo não sendo um nada, um verme, um trapo de imundícia, ele me amou e pagou o preço para que eu seja alguém. Ele levou as minhas dores, ele carregou os meus sofrimentos. E ele me promete, ele me dá a vida dele em lugar da minha. É por isso que eu vou poder reinar com Cristo, né, depois que a história nesse mundo de pecado se acabar. Eu vou poder reinar com Cristo. Por quê? Porque ele era rei. Nós não tínhamos direito necessariamente a ser reis. Adão era o governante desse mundo, mas aí todo mundo que nascesse ia governar junto com ele do mesmo jeito? Nem necessariamente. Mas nós vamos poder sentar com ele no trono. Tá? Então, seremos reis. Então, geralmente anda de mão dada a humildade cristã com o reconhecimento de que somos filhos de Deus. Às vezes existe o risco da presunção. Não, eu já sou filho de Deus, e aí a gente vai se afastando de Cristo. Geralmente Satanás faz o seguinte, ó. Ele tenta as pessoas, ele tem algumas estratégias para fazer as pessoas se afastarem de Deus. Ele tem a tentação e ele tem a distração. A tentação é na nossa fraqueza mesmo, tentando levar a gente a pecar. E a distração é quando ele não consegue mais pegar a gente pela tentação, a gente está conectado com Cristo, conectado com a videira, e assim a gente dribla, a gente se desvia dos ataques de Satanás, a gente deixa que eles recaiam sobre Cristo, que se agrada em levar esses ataques por nós, e aí Satanás ele vê que não está conseguindo mais derrubar a gente com tentações. Então, o que ele faz? Ele tenta afastar a gente de Deus. Tenta encher a nossa agenda de rotina, a nossa rotina de atividades, tenta fazer a gente pensar que já estamos bons. Aquela segunda estratégia do ego, né? Nossa, você é um crente legal, hein, cara? Ó, já tem uns tantos meses que você não faz tal coisa, as pessoas deviam ser com você, viu? É assim, 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 e aí, daqui a pouquinho, você desconecta de Cristo, para de olhar para ele e pá, acerta a testa na árvore de novo, né? Em vez de seguir a neve, fica pensando na árvore, fica pensando o tanto de tempo que você já não bateu na árvore, e aí pensando nisso, acerta a árvore de novo. Então, geralmente é assim que funciona, né? É necessário estar vigilante. A nossa segurança ela está em olhar para Cristo o tempo inteiro. Existe sim, então, resumindo a resposta, existe sim o risco, tá? De cair no orgulho espiritual. Mas a verdadeira humildade, ela tem que nos manter junto de Cristo. Regras de engajamento interessantes. Quero assistir. Muito bem. Então é isso, queridos. Creio que encerramos. Jefferson disse assim: entendi que devo depor meus fardos sobre Cristo. Que privilégio. Por gentileza, quantas pessoas estão tentando nos destruir? Quantas pessoas estão tentando nos destruir? Literalmente. Como devemos orar? Já perdoei, porém são familiares não cristãos. Estão nos prejudicando. O que fazer? Por gentileza. Ó, a melhor compreensão sobre isso vai ser amanhã. Tá? Existem diferentes estratégias que você pode fazer para isso. E depois de você ter lançado esses fardos sobre Cristo e orado da maneira correta, se essas coisas persistirem, então pode ser um fardo que Deus escolheu que você carregue para testemunho para alguém. Tá? Mas aí sobre as orações, eu não vou conseguir falar sobre todas elas, porque assim, a Bíblia ela é
ela é fantástica, ela é do começo ao fim ensinando a gente a depender de Cristo. Então eu não conseguiria passar por toda a Bíblia amanhã, mas sobre isso amanhã eu acredito que vamos ter insights que podem ajudar você lidando com isso, tá? Eu não consigo entender, por exemplo, pelo seu texto aqui, que tipo de perseguição estão fazendo com você, que tipo de prejuízos estão tentando te causar, entende? Então, o que fazer é uma coisa que realmente Deus, ele, nesse relacionamento tão íntimo que ele quer desenvolver contigo, ele quer te orientar especificamente em relação a isso, tá? Essas regras de engajamento, o que é? Vai falar sobre isso amanhã também? Não, essas regras de engajamento é nesse sermão que a gente vai gravar, que não é o de amanhã. E aí que vamos disponibilizar o link para vocês. Na verdade, assim, ele não é tanto um aprofundamento sobre isso. Na verdade, nós estudamos uma lição da Escola Sabatina no ano passado sobre esse assunto. Né? Eu vou procurar ela e vou tentar colocar disponível para vocês. Existe um aplicativo da lição da Escola Sabatina que vocês podem ter acesso a várias meditações antigas, tá? Ele é esse daqui, ó. Há várias lições da Escola Sabatina antigas. É este bem aqui, ó. Este aqui. Escola Sabatina. Com esse logozinho aí. Vou tentar mandar o link deles. É tanta coisa que eu já falei que eu vou fazer que eu não sei se vou lembrar de tudo, né? Mas me cobrem lá no grupo de mandar o link desse aplicativo aqui. Olha aqui, ó. Quando a gente entra dentro dele, a gente tem acesso a várias lições de Escola Sabatina de trimestres passados, ó. Então, quando você tem acesso à internet, você pode baixar eles e aí você pode ter acesso a isso. Tá, vou dar uma dica já para vocês, para facilitar, ó. É essa aqui, ó. O amor e a justiça de Deus. Tá? Essa bem aqui. Poxa, tá difícil de aparecer a capa dela aqui, né? Mas é porque ela... Mas é esta aqui, ó. O amor e a justiça de Deus. Esta aí. Diz respeito a tomar bens, sobrevivência. Entendi. Você pode lançar isso sobre Cristo, né? E amanhã a gente pode conversar mais sobre isso. E você entender e estudando, vendo como Deus responde você, para entender se ele quer que você leve esse fardo ou se ele quer compensar você de outra maneira. Tá? E aí, quando se trata de levar esse fardo, não se preocupe. Toda injustiça que acontece nesse mundo, o culpado ele vai ter que sofrer as consequências disso. Tá? Então, confie os seus casos na mão de Deus e a gente vai conversar um pouco mais sobre esses princípios amanhã. Às vezes penso que os irmãos não estão nem aí para mim, só pensam neles. E aí penso, deixa para lá, Jesus me ama e tá tudo bem. Apesar de ficar chateada. E tá tudo bem. Realmente, isso é uma realidade que ela pode acontecer. Às vezes, por seguir a Cristo, a gente pode perder. Quando a Bíblia fala sobre deixar pai, mãe, irmãos, amigos por causa dele, isso não é uma teoria. Muitas pessoas têm que fazer isso realmente. Mas a companhia dele, o que ele tem para nos oferecer na caminhada com ele, supera tudo isso. Tá? Nelson, quero saber se posso ter uma conversa fora do PG ainda hoje, mas seria orientações específicas de saúde emocional, seria urgente. Ah, tá. Tem meu contato. Tá, então, creio que você consegue mandar mensagem para ela, tá? Aí, ajusta isso por lá. De nada, Vilma. Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar esse momento. Pai que está no céu, obrigado pela compreensão que o Senhor nos tem dado a respeito de um pouquinho mais, né? É claro que os detalhes sobre cada caso específico a gente só vai entender no milênio. Mas obrigado porque aqui o Senhor nos dá uma visão geral, o Senhor nos deu luz nesse momento da história, para entendermos que o Senhor é justo em todos os casos, o Senhor é misericordioso em todos os casos, e o Senhor trará uma recompensa a cada sofrimento que nós enfrentarmos aqui, por causa de Ti. E é claro que nós não temos que fazer só por causa da recompensa, mas pelo propósito, porque Cristo nos leva a fazer essas boas obras mesmo em meio ao sofrimento, assim como Ele também fez. Nos conecta com Cristo, Senhor Deus, de tal maneira que os sentimentos que houve em Cristo Jesus sejam os mesmos sentimentos no nosso coração. Remove de nós tudo que há de ruim em nós e nos alinha com a Tua vontade. Suplicamos, Senhor Deus. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, queridos. Fiquem com Deus. E nos vemos amanhã. Amém, a nós todos. Boa noite.